Paz, irmãos, novamente vamos abordar um assunto que é conhecido de todos, que alguns irmãos já conhecem o trabalho que eu faço aqui expondo as heresias de muitos líderes religiosos, mas eu quero dizer para você que segue algum desses líderes, que não é contra o líder que eu prego, não é contra a pessoa do seu líder que eu me levanto, mas sim contra as atitudes dele, contra as heresias que ele fala. Queria eu poder expressar essas coisas aqui sem mencioná-los, mas é necessário porque muitas pessoas já têm entrado em meu canal e dizendo que agora consegue ver o verdadeiro evangelho, o que realmente esses líderes estão fazendo. Eu pus um canal onde eu abordo esse assunto e um irmão que é seguidor de um desses líderes falou que eu sou pior do que Pedro, porque Pedro, não foi nem Pedro que falou isso para Jesus, foi João, mas era o apóstolo. Falou, Senhor, tinha uns que expulsavam demônios e nós o proibimos porque ele não anda conosco. E Jesus falou, olha, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Aí ele falou para mim, você quer proibir essas outras pessoas, é pior que ele, porque ele reconheceu. As pessoas estão procurando, não procurando a verdade, mas algo para afirmar a sua verdade. Vamos analisar essa passagem. Primeiro ponto, quem seria aqueles homens? Certamente alguém que conhecia as doutrinas do mestre. Bem provável que fosse um dos que andavam com João. Segundo ponto, o que eles estavam fazendo? Expulsando demônios. Ele não estava vendendo meia, água benta, colher de pedreiro, dizendo que quem não dá dízimo está roubando a Deus, que vai para o inferno, que o diabo, o devorador, no caso que eles falam, que nunca foi o diabo, o devorador, vai entrar e vai fazer, ficam delegando o poder ao diabo. A acusação não era essa. Eles proibiram alguém que estava expulsando o demônio, estava se levantando contra o diabo. Então, meu irmão, eu não me levanto, como eu falei para ele, não estou proibindo o seu líder de pregar o evangelho, e nem estou dizendo que ele está errado em pregar o evangelho. Ele está errado da forma que ele prega o evangelho. Ele está errado em pregar essas heresias. Porque imagina se Pedro chegasse lá, se João chegasse, Senhor, nós vimos alguém vendendo meias, água benta, cobrando, fazendo fogueira santa, sacrifício. Você acha que o mestre tinha falado, não os proibais? De forma nenhuma. Ele tinha proibido, sim, tinha dado um sermão sobre aquelas questões. Então vamos dividir as coisas. O que nos deixa frustrado é que as pessoas que dizem sair do sistema estão usando a mesma tática. Eles não buscam defender a verdade, mas defender ao seu líder, a quem ele segue. Tanto que quando essas pessoas comentam, nós já sabemos de quem ele é discípulo, porque é semelhante parece que ele é um gravador. Ele ouviu, gravou e na hora de responder ele solta o play. Na hora de conversar ele vai lá e solta o play. Porque é a mesma linguagem, as mesmas palavras. Não estuda, não busca, tudo que aquela pessoa fala, eles digerem, eles engolem. E não é bem assim, meu irmão. Não cometa os mesmos erros que você cometia quando estava lá dentro. Então, meu irmão, como é que eu vou ser conivente com essas heresias? Não posso ser cúmplice. Como é que eu vou aceitar quando alguém que fala que Jesus é cavalo? Na verdade, cavalo é quem criou essa ideia de que o nome de Jesus é cavalo. Você pega um professor de hebraico, ele vai mostrar que a consoante usada para Zuz, que até eles separam, senão não dá certo, tem que separar. Parece aquela brincadeira, irmão. Como fazemos para tornar um elefante elegante? É só trocar o F pelo G. Mesma coisa que estão fazendo. Então eles separam, aí pega os Us e fala que é cavalo. Só que a consoante, na tradução, que foi usada para Us, não tem nada a ver com a consoante que é usada para cavalo. Bate no pé e fala que quem não falar Yehoshua não vai ser salvo. Quem falar Jesus ou Yeshua não vai ser salvo. Tem que falar Yehoshua. Só que a arqueologia prova numa urna achada, datada, com todos os testes possíveis, com todas as contestações possíveis na justiça, 5 ações na justiça
para questionar a autenticidade dessa urna, ficou provado que é um de 2000 anos que está escrito dessa forma, né? Na transliteração, né? Tiago, filho de José, irmão de Jesus, ou Yeshua. Como é que eu vou aceitar alguém falando essas besteiras? Amado, você quer falar Yeshua? Não tem problema, irmão. O problema é nos julgar as pessoas, criar parâmetro para a salvação. Não, se não falar, não vai ser salvo. Tenha cuidado, devemos ter cuidado, para a gente não viver o outro evangelho, agora o evangelho de Baal. Um evangelho que não expulsa demônio, um evangelho que não acredita em cura, um evangelho que não tem dons, que não tem revelação, não tem profecias, não tem visão, sendo que tudo isso os apóstolos tinham. A igreja de Corinto, com todos os defeitos dela tinha esses atributos que são presentes do Pai. Então eu pergunto, quem é Baal? É aquele que dá os dons ou aquele que não tem nada disso, um evangelho supernatural, super carnal? Quem é Baal? Qual é o evangelho de Baal? Então temos que ter cuidado nesses conceitos para que nós não venhamos a defender uma ideia de alguém ou de uma instituição, mas que possamos defender o verdadeiro evangelho da forma que nos foi anunciado e que foi propagado pelos discípulos. Então, meu irmão, não é contra um líder que eu me levanto, contra um irmão da internet que eu me levanto, mas eu não posso ser cúmplice. Se eu exponho só as questões do Silas, do Edir, e não exponho de ninguém aqui na internet, do precursor dessas besteiras, fez tanta coisa boa e agora está fazendo esse mal, na verdade, né, na cabeça das pessoas, eu estaria fazendo acepção de pessoas. Mas espera aí, o que ele tem de melhor? O que ele tem de melhor do que os outros? Nós não temos nada, eu também não tenho nada de melhor. Por isso que eu peço a graça do Pai, para que eu não venha me perder nesse caminho. Então, meu irmão, não tem esse vídeo, você que é do sistema, você que é fora do sistema, que diz que é fora do sistema, não tem esse vídeo como uma afronta, mas como um alerta. Porque quando você fala todos, ou todas, se tiver uma pessoa ali no meio, que não se enquadre naquilo, você está julgando. E você vai dar conta, porque você julgou um servo alheio. Se eu falo todos os pastores são ladrões, porque pegaram um texto lá em Isaías, que você tem que prestar atenção, como é que você vai encaixar esse texto? Por quê? Você vê algum apóstolo no Evangelho com esse slogan cambuloso que nós usamos? Não, né? Em nenhum lugar. Então preste atenção quando for usá-lo, para você não generalizar e procurar entender o contexto, porque isso não está nos Evangelhos. Fique na paz e até o próximo vídeo.